Oi, pessoal, agora eu vou falar para vocês como que funciona o tal do desvio à esquerda e o desvio à direita. Como que funciona? Esse processo de maturação chama esquema de maturação de Schilling. Então, o que que é? As formas mais maduras, elas ficam hipersegmentadas, ou seja, elas ficam com mais de 5 lobos. Isso dá um indício de desvio à direita. E as formas menos segmentadas, o núcleo fica mais redondo, são células jovens e menos eficientes. Então, esse é o desvio à esquerda, quando existe predominância desses tipos de célula no hemograma. Então, aí, você viu, eu coloquei o esqueminha embaixo para vocês entenderem, porque ele fala desvio à esquerda e desvio à direita. Então, para onde está indo a setinha do desvio à esquerda? Para a esquerda. O que ele mostra? Que do neutrófilo segmentado mais maduro para chegar no mieloblasto, ele faz o percurso inverso, né? Porque quando a gente vai ver qualquer esquematização, a gente sempre esquematiza da esquerda para a direita, não é? Então, quando a gente diz que tem um desvio à esquerda, quer dizer que ele está na sua direção inversa. Então, ao invés dele fazer a direção correta, que é liberar as células maduras no organismo, tá liberando células antecipadamente. E aí a gente fala, né, através dessa maturação, que isso se chama um desvio à esquerda. Normalmente a gente dá essa denominação mais para os neutrófilos. Não quer dizer que as outras células não apareçam jovens, eosinófilos jovens, monócitos jovens, basófilos. Não quer dizer isso. O que acontece? Essa denominação ela é mais para os neutrófilos, porque é através deles que a gente consegue ter uma reação mais rápida, né? Então, ela o aumento dos neutrófilos que gera um processo, mostra pra gente, né? Um processo inflamatório mais rápido, mais agudo, e é em maior quantidade na circulação sanguínea, são os neutrófilos. Então, o desvio à esquerda mostra que a partir do momento que você verifica neutrófilos no seu hemograma, neutrófilos jovens, a partir do momento de bastonete, metamielócito, mielócito, promielócito até mieloblasto, é desvio à esquerda, tá? Passou do seu valor de referência de ter células jovens, que a partir do bastonete já células imaturas, a gente já considera um desvio à esquerda. E o desvio à direita, mostrando aí na parte direita de vocês, é quando, a partir do momento do neutrófilo segmentado, ele tem mais um passo à frente, que é a hipersegmentação, ou seja, ele está há muito tempo na circulação sanguínea e aí ele o núcleo dele continua a se dividir. Então, a gente fala que isso é o desvio à direita. Por quê? Porque a partir do ponto central, que seria o neutrófilo segmentado maduro, ele está à frente, né? Então, ele está no percurso natural dele, que seria à frente. Então, é um desvio à direita que a gente fala, tá? A gente sempre põe o neutrófilo segmentado maduro no centro, no central. E aí, se tem neutrófilos jovens, desvio à esquerda. Se tem neutrófilos maduros demais, né, segmentados demais, desvio à direita. Como que a gente vê isso no hemograma, no laudo lá no leucograma? Então, eu coloquei um exemplo aqui de um leucograma que está com desvio à esquerda. Como que a gente vê isso? A quantidade de aumento de leucócito, ela interfere, sim, diretamente na contagem da celularidade ali, se por acaso tem desvio ou não. Porém, nem sempre, quando tem leucocitose, nem sempre vai ter desvio à esquerda. Às vezes você pode ter leucócito normal e ter desvio à esquerda. Porque é através da diferenciação dos leucócitos, através dessa diferenciação desses leucócitos, que a gente consegue ter um caminho de qual patologia aquele animal está tendo. Então, o que vai dizer para você se aquele animal está com um processo infeccioso, ou inflamatório, ou parasitário, ou te indicar algum processo patológico, não vai ser a quantidade de leucócitos, e sim a quantidade que tem dos diferenciais, ou seja, a quantidade que tem de bastonete, de segmentado, de linfócito, de monócito, de eosinófilo.
É essa quantidade aí que vai fazer com que você interprete o exame se aquele animal tá num processo inflamatório, tá num processo patológico infeccioso bacteriano, tá num processo patológico infeccioso viral, tá num processo inflamatório apenas inflamatório. Então, através das células diferenciadas, tá? Não apenas só dos aumentos dos leucócitos. Então, aí tem um exemplo com leucocitose mesmo, um aumento dos leucócitos, que tem um desvio à esquerda, tá vendo? Os bastonetes foi contado na parte relativa 5% e na parte absoluta 2.300 de 46.000, ou seja, está acima do valor de referência, que é de 0 a 15 por microlitros. Então, através dessa numeração, posso até ter colocado, às vezes alguém coloca na observação ali, presença de células blásticas, presença de metamielócitos, presenças de mielócitos. Você já sabe que são células jovens dos neutrófilos. Então, quer dizer que aquele animal pode estar tendo um desvio à esquerda até mais acentuado. Quanto mais células jovens tem na circulação sanguínea, quanto mais células jovens no sentido de que o bastonete é uma célula jovem, mas anterior a ele é um metamielócito, anterior a ele é um promielócito. Então, quanto mais células imaturas forem para a circulação sanguínea, quer dizer que o caso está um pouquinho mais grave. Então, a gente tem que realmente avaliar aquele animal e realmente não deixar essas observações passar em branco. Então, aqui especificando melhor, o que seria o desvio à direita? É uma concentração aumentada dos neutrófilos hipersegmentados no sangue. Então, os neutrófilos eles têm 5 ou mais lobulações nucleares e normalmente indicam uma célula mais velha, que envelhece no sangue pelo aumento na circulação. Ele não é retirado para fazer a apoptose. Quais são as causas, né? O que acontece quando a gente vê desvio à direita no hemograma? As causas podem ser hormonais, pelo glicocorticoide, pode ser endógeno ou pode ser até exógeno, porque elas diminuem a migração dos neutrófilos para o tecido por meio de regulação inibitória de moléculas de adesão. Discrasia medular do poodle, isso já é uma predisposição genética. Mielodiscrasia associada a FeLV. Deficiência de vitamina B na raça de Schnauzer gigante com síndrome de má absorção hereditária. Deficiência de folato em felinos. Doenças inflamatórias crônicas. Diminui a quimiotaxia e da migração. E a esplenectomia, que como eu falei, já comentei, o baço, ele é uma hemacaterese. Então ele retira as células sanguíneas, ele limpa o organismo. Quando não tem ele, as células ficam por um pouco mais de tempo ali na circulação. O desvio à esquerda. Então, ele pode caracterizar uma resposta adequada da medula óssea, ou seja, a medula está respondendo àquele processo infeccioso. Então, existe o desvio à esquerda regenerativo ou quando uma resposta não está adequada na medula óssea, que daí é o desvio à esquerda degenerativo. Então, o que é um desvio à esquerda regenerativo? É uma leucocitose com neutrofilia e predomínio de formas maduras. Então, a maioria, que nem a gente viu ali no slide anterior, foi 2.100 de bastonete. Porém, tinha 40.000 de segmentado, ou seja, a forma madura está predominando do que a forma imatura ali no hemograma. O aumento total de neutrófilos e leucócitos com a maioria de células maduras, com presença de células jovens, maior que o valor de referência. É uma resposta adequada àquela inflamação ou infecção. É como eu expliquei agora. Pode ter, às vezes, uma leucocitose ou não, porém, os neutrófilos, os segmentados, precisa estar maior do que os bastonetes e células imaturas. O valor dele precisa estar maior. Então, a resposta está sendo uma resposta boa da medula óssea. E tem o degenerativo, que é quando tem o predomínio de formas jovens que tem menor eficácia, que nem eu falei, quanto mais jovem é liberado na circulação, menor eficácia ele tem para agir contra algum processo inflamatório ali. Não tem leucocitose, então a contagem às vezes é normal, ou às vezes tem até leucopenia. E tem uma depressão, né, uma diminuição
da produção da medula óssea. Então, o estoque foi totalmente consumido. É aquele processo infeccioso tão agudo, tão agressivo, que não dá tempo da medula óssea repor as células. Ela acaba com o estoque dela de consumo que tem ali. Então, corresponde a uma resposta aguda em medula óssea e é considerada uma resposta normal nesse caso, ou uma exaustão da medula óssea, onde não há mais células disponíveis. Isso acontece em casos crônicos também. Às vezes o animal está tendo um processo inflamatório infeccioso crônico por tanto tempo sem tratar, sem intervir, que a medula óssea para até de produzir as células, ou às vezes não dá tempo de produzir para mandar para a circulação. Então, o que a gente observa de diferença no degenerativo? O número de células jovens é maior do que o número de células maduras na circulação sanguínea. E isso dá para você saber, isso daí dá para você até dar um prognóstico. Normalmente, quando tem um desvio à esquerda degenerativo, o prognóstico é péssimo. O animal vai a óbito em minutos e horas no máximo. Não dá tempo. Por quê? Porque as células jovens, elas estão maior quantidade que as células maduras, ou seja, tem células lá inúteis em grande quantidade que não serve para nada. Então não vai resolver o problema ali que está tendo no organismo. Por exemplo, você vê um leucograma de 12 mil leucócitos, por exemplo, e tá com 7 mil de bastão e células jovens, metamielócitos, mielócitos, contando tudo isso, tá dando 7 mil e tá dando 3 mil de segmentado. E aí? As células jovens estão maior quantidade do que as células que são maduras. Então, o prognóstico é péssimo quando isso acontece.